Nós estamos começando mais um programa Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar, vai ser uma conversa interessantíssima, eu vou conversar com Fábio Miranda. Fábio Miranda, daqui a pouco ele vai se apresentar, e ele é um dos líderes da fração emergencista de esquerda. Ele fez uma apresentação muito interessante, ele é agente de defesa civil, trabalhou como bombeiro, enfim, ele tem uma história muito interessante. E ele vai contar para a gente. Ele está na nossa sala digital, já está chegando, já está fazendo as conexões de áudio e vídeo, e vamos ver exatamente o que é que ele tem para nos contar. Ele está aqui já chegando, ele tem uma apresentação interessante, enfim, vamos ver. O Fábio ele vai contar para a gente exatamente a história dessa fração emergencista, e eu acredito que tem muita coisa interessante. Bom, uma coisa eu garanto, a gente não vai sair daqui sem ter uma visão nova do que significa a organização popular. Mas, Fábio Miranda, tudo bem? Eu estou aqui com uma apresentação sua muito curta, e eu não vou fazer, quem vai fazer essa apresentação é você, mas ela começa ele apresentando como Comuna Fábio Miranda. E eu não sei exatamente o que é, mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma pergunta, e nós fazemos essa pergunta a todos os nossos convidados, Fábio. Essa pergunta ela tem dois objetivos. Primeiro, é fazer a contextualização da presença do convidado no programa. E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da passagem do convidado no canal Arte Agora, porque nós entendemos que todos os nossos programas eles cumprem um papel histórico importante, e é interessante que a gente faça o registro de todos aqueles que passam aqui dizendo coisas novas. E nós vamos começar o programa com uma pergunta muito simples, mas que vai dar chance de a gente poder conhecer um pouco melhor. Fábio Miranda. Quem é Fábio Miranda? Boa noite, Alexandre. Boa noite para todos que estão presentes ou que eventualmente virão assistir depois o programa, né? Tá me ouvindo bem aí, Alexandre? Muito bem, muito bem. Então, Alexandre, Fábio Miranda é um sujeito do mundo do trabalho, certo? Sou um trabalhador da área de emergência. É assim que eu me defino, sabe? Eu não vejo grandes coisas serem faladas, né? A gente simplesmente é uma pessoa que no mundo do trabalho, na divisão social do trabalho, se encaixou nesse nicho, né? A área de emergência. E atuando aí nos... Sei, mas você nasceu aonde? Você é de qual? Nossa, Eu sou pernambucano, eu estou falando do certo. Recife agora. Me parece que você está falando de um outro estado. Eu queria saber que Sim, sim. pudesse até para poder contextualizar as pessoas Sim, sim. Eu nessas suas sou, eu andanças. sou, eu sou paulistano, né? Nasci em São Paulo, no estado, e morei a vida toda na capital. 2016 eu aportei em Santa Catarina, né? Justamente numa perspectiva de conhecer uma outra vertente do trabalho que eu executava em São Paulo. Em São Paulo, eu era membro do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, né? E quando chegou ali no ápice já do desgosto com o militarismo, com o cansaço que o militarismo nos impunha, aí nós partimos para a seguinte ideia, né? Olha, vamos prestar um concurso numa área onde haja um outro modelo de bombeiro e vamos tentar nos participar, sei lá, nos integrar ali e desenvolver atividades que sejam afins, né, com o que eu fazia, que era o que eu gostava, né, o que eu me identificava. Nós não podemos também ficar iludindo com o trabalho como se o trabalho fosse dignificante, como se costuma dizer, né? É um trabalho, né? É aquilo que a gente tem a maior identidade para fazer. E aí de São Paulo eu vim para Santa Catarina na perspectiva de me tornar bombeiro voluntário, né? E nessa eu acabei sendo bombeiro voluntário, também tive meus desgostos, né, com a função, por conta das situações que a gente pode até, de repente, pincelar, né? Mas são muito mais complicadas, sabe? Muito mais complexas. Alexandre? Oi, estou ouvindo completamente aqui, o tempo todo. Posso continuar? Sim, claro, estamos todos aqui ouvindo Então, você com bastante atenção. assim, a nossa formação como
nesse mundo do trabalho da emergência, ela se deu durante o período do serviço militar ali, né? A gente teve um primeiro contato no serviço militar dentro da Marinha, né? Com aquela situação de controle de avarias de embarcações, né? E aí haviam simulados, né? Os exercícios simulados, onde a gente simulava uma determinada avaria e aí se organizava para fazer o controle do incêndio, né? E o salvamento necessário. E quando a gente saiu do serviço militar, chegando lá onde eu morava, cidade de Tiradentes, São Paulo, que por sinal é uma Coab, né? A maior Coab da América Latina. Não sei se o senhor já ouviu falar. Oh, perdão, não sei se você já ouviu falar, né? E essa Coab, naquele período ali, estava beirando 160 mil habitantes, ali para 1997. Por coincidência, o local mais negro do estado, da capital de São Paulo, né? A cidade mais, o bairro mais preto, né? Da capital. E a gente veio daquele universo, foi para o Rio de Janeiro fazer o serviço militar, voltamos, né? E aí começamos a nos empenhar ali, meio que voluntariamente, de uma forma desorganizada, mas assim, meio voluntariamente, né? No controle de incêndio florestal, incêndio de mato ali na região. Posteriormente, prestamos concurso para o Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aí ficamos por 14 anos lá, né? E aí exoneramos e viemos para o Sul, né? Nessa perspectiva de se tornar bombeiro voluntário. Aí chegamos por aqui, nos tornamos bombeiro voluntário. E hoje nós atuamos aí na área de defesa civil, como servidor público. Quando você diz por aqui, estamos por aqui, você se refere a qual local? Hoje eu estou aqui na região de Joinville, né? Eu moro na região Joinville. de Joinville. Joinville, Perfeito. historicamente é assim, é a cidade que trouxe o primeiro bombeiro voluntário, né, a se formar no estado, né? No país, assim, historicamente, o único que resistiu aí há mais tempo, tá? Desde 1892, salvo engano, 1892. Então já é uma instituição centenária, né, de bombeiros, né? A gente imagina que toda a instituição de bombeiros voluntários, elas sendo civis, ela traz dentro da sua formação ética, estética e histórica um perfil popular, social, mas não necessariamente isso acontece por conta da adesão, né? Alexandre, uma das grandes falhas da esquerda é que a esquerda não enxergou o campo vasto do que significa as emergências e a proteção civil no universo do mundo do trabalho, sabe? Em especial nas relações sociais. Porque quando a gente para observar, o ser humano só se sentiu autossuficiente e capaz de enfrentar todas as adversidades que a natureza proporcionava, não sendo dualista, tá? A gente não está sendo dualista, assim, aquela homem-natureza, homem versus natureza, ser humano versus animais. Não, a gente está comentando na situação assim, as adversidades humanas enfrentadas para a gente se constituir como sociedade, elas vieram muito da questão do risco e do perigo, né? Fosse o perigo pelas condições ambientais da onde o ser humano vivia, ou até mesmo os perigos entre seres humanos e até mesmo entre animais, né, e seres humanos. E a partir do momento que o ser humano ele se organiza, ele começa a criar um conhecimento, uma perspectiva de resposta às emergências e os riscos e perigos, e eventualmente os desastres, o ser humano começa a conseguir se instituir como sociedade, né? E, infelizmente, por parte da esquerda, há uma grande ojeriza a discutir essa questão da emergência, ou até mesmo, digamos assim, um desleixo, né? No sentido de que não é algo que seja preocupável, né? Mas a gente sabe que todo grande desastre que ocorre, como a gente verificou agora recentemente no litoral paulista, né? Milhões de trabalhadores morrem, né? Centenas de trabalhadores minimamente. O Brasil é um dos países que mais recorre-se esses números, né? Esses números são muito parece que não há novidade. A gente sempre que acontece uma desgraça, a gente sempre sabe que os trabalhadores vão morrer em grandes quantidades, né? E a esquerda não conseguiu se apropriar dessa observação técnica e nem tampouco discursiva nos, sei lá, nos levantamentos acadêmicos e até mesmo nas organizações do próprio pensamento da esquerda, né? Perfeito. Bom, nós temos aí um campo enorme para conversar.
Evidentemente que nós não vamos ter tempo para conversar sobre todos os aspectos da carreira bonita que você abraçou. Podia falar, por exemplo, da relação da defesa civil com o descuido dos últimos governos, por exemplo, com a habitação popular, né? E aí a gente vê claramente que existe razões orçamentárias, por razões de prioridades, e que os governos olham um pouquinho para o ser humano depois que há o desastre. Mas antes do desastre, ele permite que as pessoas morem em locais inadequados, locais perigosos. É, o Recife, nesses últimos 2 dias, tomou conhecimento de ataques de tubarões que ceifaram o futuro de algumas pessoas. E a gente nota que agora está se demonizando o tubarão, como se o tubarão fosse o grande culpado, o grande vilão, quando na realidade ele também é vítima de um descaso ambiental. E a gente podia falar horas e horas de muitas coisas. Mas vamos concentrar essa nossa conversa, nessa primeira etapa da conversa, pelo menos, na fração emergencista de esquerda, que me parece que é uma das coisas mais impressionantes que nós temos para conversar neste momento. O que é essa emergência, essa frente de emergencista de esquerda? O que significa isso? Se me permite, assim, só uma observação, o Alexandre. Quando nós falamos assim o conceito defesa, né? Defesa, ele remete à ideia militar que trazemos em relação a essa questão da organização dos riscos contra os riscos e perigos, ou nessa intermediação das previsões de riscos e perigos e das medidas que devemos tomar em relação a isso. Esse conceito de defesa, ele vem da Segunda Guerra, né? Ele é um conceito que ele tem a sua marca referencial na Segunda Guerra, durante os períodos de grande bombardeio nazista sobre as cidades inglesas, em especial, as cidades europeias e até mesmo no Brasil. E esse conceito ele não conseguiu ainda ser destrinchado socialmente, porque muitos países caminhou-se para a perspectiva de proteção civil, retirando essa marca do domínio militar sobre a constituição desse tipo de trabalho na sociedade e esse tipo de serviço que o Estado fornece aos trabalhadores, né? E à sociedade em si. Deixa eu fazer uma pequena observação que você colocou uma coisa preciosa. Eu sou engenheiro civil e há um tempo atrás, acompanhando o presidente da Academia Nacional de Engenharia, o companheiro Francis Bogossian, nós tivemos em Pernambuco uma reunião com algumas autoridades da Defesa Civil. Então, havia o secretário estadual, o secretário de municípios importantes, como Recife, como Olinda, como Jaboatão. E uma coisa que eu percebi, Fábio, é que todos os secretários eram coronéis, todos eles. E eu perguntei, com esse meu jeitão assim, de uma forma muito elegante, sem que houvesse nenhum tipo de ironia, porque a ironia estava implícita naquela situação, eu perguntei se o nome da secretaria estava errado ou se era uma mera coincidência de que todos encarregados de defesa civil fossem militares. E aquilo gerou uma certa comoção, né? É porque é isso que você fala. O conceito de defesa civil está intimamente ligado a questões militares. E é bom que se tome uma decisão, né? A defesa civil ou não. Porque no momento que você usa, por exemplo, a engenharia para fazer uma proteção a priori das pessoas, você está fazendo defesa civil numa outra perspectiva. E aí, mas foi muito bom que você tenha colocado essa questão, porque faz a gente pensar um pouco mais sobre a presença excessiva dos militares em cargos militares que diz respeito à defesa civil. Então, assim, o Alexandre, como a gente comenta, né, infelizmente, o Brasil ele ainda tem essa tutela militarista em todos os serviços, em grandes. é, em- por exemplo, uma observação interessantíssima: o serviço SAMU 192, ele foi constituído pelo governo Lula em 2004, certo? E muitas das cidades, uma concepção de um serviço de urgência e emergência de primeiros socorros para os municípios,
sendo gerido pelo SUS, ou seja, sob controle social através dos conselhos de saúde, né? E muitas cidades a adesão ao militarismo do SAMU, ela tem acontecido a toque de caixa. E em muitas cidades, muitos militares coordenam os SAMUs. Por exemplo, Santa Catarina, isso já é um fenômeno, né? Em Santa Catarina, Rio de Janeiro, já há muitos anos, as ambulâncias do SAMU são tripuladas por bombeiros militares. Então, o que a gente não consegue observar, esse é uma das grandes falhas da esquerda, é que desde que o Brasil, no Brasil Império, em 1856, formou-se a concepção de bombeiros, e essa concepção ela se miscuiu do militarismo, no modelo francês, nós não conseguimos nos libertar disso. Inclusive, as defesas civis elas acabaram se tornando nos nichos de mercado e, em muitos aspectos, até cabides de empregos de militares. E aí tem duas situações, né? Tem a situação do militar na defesa civil, assim como também tem a situação do servidor comissionado na defesa civil, executando o papel do gestor. Ou seja, aquele cara travestido de um agente empresarial, articulador de serviço, articulador de situações ali entre o serviço público para ofertar, por exemplo, a colocação de um tubo na rua. Isso não é defesa civil. Isso é só uma das formas de executar a defesa civil. Quando você comentou a respeito de situação de casas, moradias, né, a gente passou pela situação ali do teto de gastos, né, que interferiu drasticamente em toda a organização do Estado, como ele vinha se formando ali desde da primeira gestão PT. E esse corte nas relações orçamentárias, ele foi muito favorável, né, ao liberalismo, né, em geral, até mesmo na aquisição de construções de imóveis sociais, por exemplo. A gente vê no estado de Santa Catarina, é um estado praticamente hoje em franca devastação para a construção de lotes e moradias de caráter popular, de assim suas faixas de 200 mil, 160 mil reais, onde o trabalhador vai passar a vida toda pagando ali, mas que não houve investimento nenhum em termos de segurança e de redução de riscos e perigos, né? A gente sabe que as cidades vão sendo permeabilizadas, né? E o pior de tudo é a situação de não haver investimentos na própria proteção do meio ambiente e esse devastado completamente para que haja as situações de riscos e perigos potencializadas, né? Ô, Fábio, deixa eu perturbar um pouco a nossa conversa. Mas a culpa é você, viu? Você foi que, com a sua cabeça assim, deu uma mexida, uma acelerada. Deixa eu fazer uma perturbação, uma pergunta para perturbar mesmo. Eu estou avisando. No episódio das investigações dos assassinatos do jornalista Dom Philips e do ambientalista Bruno Pereira, um delegado da Polícia Federal, chamado Alexandre Saraiva, denunciou que a Amazônia estava tomada por milícias. E citou uma série de milícias. Entre as milícias que ele citou, eu me lembro muito bem de uma delas, que, segundo ele, era controlada por grandes personalidades da República. E ele citou alguns nomes. Dos nomes que ele citou, eu me recordo de três. Me recordo do então ministro Ricardo Salles, me recordo da deputada Carla Zambelli e me recordo do senador Jorginho. E esse senador Jorginho, até onde vai meu conhecimento, hoje é o governador de Santa Catarina. Eu não sei se isso contamina a gestão pública em Santa Catarina, mas, coincidentemente, Santa Catarina foi um dos estados onde houve o maior número, o maior volume de barreiras rodoviárias por ocasião do início da tentativa de golpe contra o presidente Lula agora, no início de janeiro. É muito difícil trabalhar em Santa Catarina ou isso faz parte do jogo e essa denúncia que existem muitos grupos fascistoides, eu acho que você está por dentro da situação. Como é que tem esse negócio aí? Ou é impressão minha? E do delegado Saraiva? Assim, Alexandre, eu só explicar aqui, tem uma sinfonia de cachorros aqui na rua. Isso é bom, isso é bom. Isso é ótimo. A Isso alegria nós temos. É bom demais, nem ligue para isso. a alegria tá no ar aí, né? Então, mas vamos lá, É. né? Então,
uma das características mais assustadoras é que Santa Catarina é um estado que ele tem uma situação assim meio que, digamos assim, meio complicada de um bairrismo muito acentuado, sabe? É um estado de seus 7 milhões de habitantes, né? Não levando em consideração os resultados aí do último censo, né? E que no mapa do Brasil é um estado pequeno, é menor do que a população da capital de São Paulo. A Zona Leste é muito, praticamente Zona Leste, Zona Norte, Sul, ou Zona Norte e Leste é maior do que a população de Santa Catarina. E assim, aqui a gente passou por um processo, né, que muitas pessoas e a esquerda acaba desconsiderando, que foi a Guerra do Contestado, né? A Guerra do Contestado foi aquela guerra multinacional de uma das grandes corporações bélicas aí do Brasil, guerreando com polícia militar contra caboclos, trabalhadores aí das lavouras catarinenses, num processo aí um tanto que absurdo que, assim, praticamente, digamos assim, esterilizou qualquer possibilidade de desenvolvimento social e de alternância aí de pensamento em relação a esse ideal conservador que existe no Estado, né? A gente sabe que o italiano que chegou em São Paulo foi o italiano que, por exemplo, proporcionou ali as greves de 1917, mas não o italiano e o alemão que chegou aqui, né? É outra característica, né? Uma das coisas que, se você entrar ali no cemitério ali de Joinville Elevado, uma das coisas que a gente nota quando olha para baixo, olha para a cidade, a gente vê uma suástica desenhada, pichada, um piche de uma suástica atrás de uma lápide, entendeu? Então, a gente pensa, acaba esquecendo que muitos desses que votaram, que acreditaram no ideal bolsonarista, até 2 anos, aliás, 5 anos atrás, eles estavam ainda brigando, pleiteando a secção do Brasil, né? A gente não pode desprezar o fato que eles eram É, separatistas, né? não, Essa e gente, mais ainda, esse pessoal não só ele está pensando na secessão, mas vai mais adiante. Agora, recentemente, nós vimos um exemplo prático da reforma trabalhista que interessa esse pessoal. Lá no Rio Grande do Sul, na região de Caxias, uma empresa, 3 empresas da área vinícola estavam praticando um trabalho escravo. Ou seja, na cabeça desse pessoal, a reforma trabalhista ideal é a revogação da Lei Áurea. é, Então, sim. nós estamos lidando com gente que pensa assim, né? O pessoal que quer revogar a Lei Áurea, o pessoal que está querendo fazer a secessão no país, o pessoal que está pensando nisso é um pessoal que desenha suástica em cemitério, é um pessoal que acha que matar índio é interessante porque rende ouro. Enfim, nós sabemos disso, né? E tudo isso valoriza ainda mais a sua posição, Fábio. Quer dizer, você Então, como um homem Alexandre, aí, de voltando coragem só à e uma questão pessoa que está diante do inimigo. então, a questão do delegado Alexandre Saraiva, ela reflete uma situação que nós não conseguimos. Como que um senador, que é do estado do Sul, encaminha um ofício solicitando a alteração de uma medida policial no estado do norte do país em relação à questão ambiental? É um tanto que absurdo. Mas, assim, a gente não precisa ir muito além. O governador antes do Jorginho Melo era o Carlos Moisés, né? Coronel da polícia, coronel do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, e ganhou só por apoio ao Bolsonaro, né? Então, a gente sabe que não é fácil, não é fácil, não vai ser um período muito tranquilo aqui em Santa Catarina, assim como em São Paulo, né? Com o Tarcísio indicando apaniguados do bolsonarismo à Secretaria de Segurança Pública. E isso, sim, reflete muito nas questões que a gente tem discutido na fração de emergencista, né? Para partir lá para a observação que você havia nos feito, né? Se você me permitir, né, a fração de emergencista, ela surgiu em 2021, perdão, 2020, ela surgiu em 2020 ali. Lembra quando o Bolsonaro ele fez aquele discurso em 7 de setembro?
que ele intimidou Alexandre de Moraes, depois ele foi pediu perdão lá para o Alexandre de Moraes em decorrência de uma intervenção lá do Michel Temer. Lembra desse período, dessa fase? Sim, claro. Então, naquele momento ali, o que a esquerda não enxergou foi a movimentação da bancada da bala, né? A bancada da bala é composta, por exemplo, por policiais militares, né? Existe um grupo muito forte de policiais militares e bombeiros militares na bancada da bala. E um dos representantes da bancada da bala, um dos grandes articuladores, é um olavista chamado Capitão Augusto, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é deputado federal e ele resgatou a PL 4363, a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E nós, naquele momento, estávamos no enfrentamento de uma situação que houve um incidente em São Paulo, um acidente em São Paulo, onde nove bombeiros civis faleceram numa caverna. E aí veio o discurso de que civil não podia fazer treinamento em caverna, porque era atribuição exclusiva de militares. E nós levantamos a questão: poxa, a caverna desabou, ela entrou em colapso. Poderia entrar em colapso com turistas. Não era questão de ser bombeiro. E, pelo contrário, a legislação no Brasil, ela indica, sim, que civis têm que ter essa capacidade de organização em momentos de adversidade. Até porque, assim, as provas, elas são evidentes. Quando ocorrem acidentes ou desastres, as primeiras pessoas a atuar são as próprias comunidades. Só que essa concepção militarizada dos serviços de emergência no Brasil e de defesa civil, elas acabaram criando um nicho de mercado. E esse nicho de mercado não permite que a população se organize, porque eles enxergam como digamos assim, uma invasão de competência. E isso gera atrito. Sim, porque existe uma margem de lucro que ela não é computada nessa questão. E esse lucro ele requer muito estudo ainda, muito questionamento para poder entender como esse processo ocorre na sociedade brasileira. Nós esquecemos que uma decretação de situação de emergência, Alexandre, ela traz benefícios para o município. O município, por exemplo, não precisa cumprir alguns ordenamentos jurídicos como licitação. Pode fazer compra direta, pode fazer uma série de situações com a desculpa de que vai resolver o problema da emergência decretada. Assim como, por exemplo, nós esquecemos que cada vítima que é atendida num acidente de trânsito, há um resgate ali de verbas do SUS para a instituição que faz o atendimento. Então, assim, cada vez que um civil ele atua e faz esse tipo de resposta a desastre ou emergência, isso incomoda assim, instituições militares e até mesmo essas organizações que lidam diretamente com isso. Então, quando essas pessoas sofreram acidente, o primeiro discurso que surgiu, foi que os bombeiros civis não poderiam fazer aquilo. E aí nós montamos um grupo a nível nacional para fazer justamente a chamada para a defesa dessa questão em relação aos assédios militares. Porque, assim, Alexandre, se me permite, existe uma Liga Nacional de Bombeiros Militares, de Corpos de Bombeiros Militares, onde eles têm um plano estratégico que diz que, em uma década, a grande ameaça que eles têm são bombeiros civis e bombeiros voluntários. E essas 27 instituições de corpos de bombeiros, elas discutem abertamente isso. Pode continuar? Sim, claro, estou aqui, sou Um todo momentinho só. ouvidos. Tá. Então, assim, a situação é que como a gente fala, né, a esquerda despreza isso e não consegue entender e interpretar esses fatos, né, essas situações. E aí, eventualmente, esses fenômenos, eles acontecem e ocorrem diretamente afetando a sociedade como um todo. Então, o que que aconteceu ali naquele período, né? Nós juntamos esse grupo começou a fazer a defesa da situação de emergência da participação popular na emergência. E, infelizmente, nesse período, em 7 de setembro, surgiu o Bolsonaro com aquele discurso. Ele foi abafado, aquela situação toda, houve aquela choradeira para o STF, para o Alexandre de Moraes, e, por fim... Nós estamos de volta. Estamos no meio de uma entrevista extremamente elucidativa, com o Fábio Miranda, que tem uma experiência enorme em defesa civil, e nós estamos conversando exatamente os inconvenientes da militarização da defesa civil.
e houve um problema com a internet, e o sinal ficou extremamente instável. Nós não pudemos dar sequência àquela conversa, àquela entrevista, e eu combinei com o Fábio que nós vamos voltar a conversar na próxima semana. Então, nós avisaremos com antecedência para que todos que estejam interessados nesse tema possam se preparar para assistir, porque seguramente será uma entrevista muito boa, como estava sendo essa agora. Então, boa noite, até a próxima, e eu peço desculpas àqueles, mas isso é um indicador de que a privatização do sistema de telefonia celular, de sinal de internet, não é a solução para muita coisa. Um beijo a vocês, até logo, tchau, tchau.